Fala galera do canal, tudo bom? Desculpa estar desaparecido, aconteceram coisas que eu não consegui manter o canal durante essas semanas, mas estou de volta, tá bom? Peço para que você deixe sua inscrição, deixe seu like, curte, compartilhe, comente, faça todos aquele passo a passo do YouTube que é muito importante pra gente que tá começando o canal e que vem a crescer. E prometo que eu não vou sumir mais. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre uma questão que é as pessoas perguntam muito, né? Sobre teoria e prática. Então, como que deve ser essa questão, a teoria e a prática? Elas têm que caminhar juntos, sim. Mas até que ponto? Então vamos lá entender. Bom, qual a minha opinião? Então, todo desse vídeo que eu falar, vai ser um vídeo bem curto, mas tudo que eu falar tem a ver com a minha opinião, tá? Então, qual a opinião do profissional Bruno Santos Cardoso? Eu acho que tanto a teoria como a prática, elas são importantes e elas têm que ser um complemento um do outro. Então pensa assim, você pode ser o cara que mais estudou, o cara que mais publicou artigos, enfim. Mas se você não tem o conceito prático, fica muito difícil você conseguir fazer uma boa prescrição. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você planeja na teoria pode não funcionar na prática. Porque a prática tem fatores que você não controla. Como a teoria tem fatores que você controla, por exemplo, um estudo, um artigo. Vou te dar um exemplo. Então chegou um aluno meu, muitas vezes acontece, Bruno, olha, hoje eu não fui, furei o treino, né? Não fui pro treino porque aconteceu tal coisa. Eu briguei com a minha mulher, um exemplo. E aí não fui treinar. Então você tinha toda aquela metodologia de treino, toda a teoria, que é importante. Mas se você não tiver um jogo de cintura para saber como adequar, não adianta você ter toda a base teórica. Aí que entra a questão prática. Então, o que eu posso fazer para ajudar esse meu aluno? E esse conceito, quando eu falo prático, não é só de execução de exercícios. É questão até de ser psicólogo, que você também vai ser um psicólogo. Tanto que você tem psicologia na Faculdade de Educação Física. Por quê? Porque em determinadas situações você precisa conversar com o aluno mais do que você saber toda a teoria. O aluno, a não ser em uns poucos casos, necessariamente não vai querer saber toda a teoria sobre as várias questões fisiológicas, enfim, biomecânicas, treinamento esportivo. Ele vai querer o resultado. Ele quer que você prescreva um treino para ele que dê resultado, entendeu? Então, a prática é muito importante. Porém, aí entra num outro problema, que é o outro extremo, que é só a prática, que é aquela questão do, eu tenho um físico, eu tenho um shape e funcionam para mim, funcionam para todo mundo. O professor tem que ter um shape para ser professor. Eu te pergunto, um médico, você que vai fazer uma cirurgia, vamos dizer que você tivesse um câncer grave. Você faria uma cirurgia com o médico por ele ser bonito ou com o médico por ele ter anos de experiência e dar resultado em outras pessoas? Bruno, mas o médico não é avaliado pela estética? Depende. Em alguns casos, sim. Bruno, mas o dentista não pode ser banguelo? Sim, ele não pode ser banguelo, mas ele precisa ter o sorriso mais bonito do mundo. Ele precisa ter um quê? Um bom sorriso. Você entendeu? O profissional de educação física não precisa ter o shape mais estético do mundo, o físico mais bonito do mundo. Ele precisa ter o quê? Saúde. É óbvio que eu também não estou falando que o cara não tem que treinar, não, né? É ilógico o cara ser profissional de educação física, muitas vezes o cara pode acontecer de ter diabetes, hipertensão, enfim, porque isso às vezes é fatores hereditários. Mas o cara tá todo detonado com a saúde, óbvio que não. Aí eu concordo que é um cara muito teórico. Mas ele precisa vender saúde, ele não precisa vender físico, vender a estética. Até porque a nossa profissão, na grande maioria, infelizmente, é avaliado pelo físico. E não deveria ser, e sim pela qualidade. O médico não pode ser avaliado por ele ser bonito, que nem eu falei. Ele tem que ser avaliado pela sua qualidade. É a mesma coisa a gente era da saúde, não era da estética. A gente não é modelo. Mas infelizmente o fitness exige isso. Eu sei que é algo que é um conceito muito difícil de mudar. Isso eu sei. Por isso que eu, como profissional, sempre falo e peço para as pessoas que me compararem pela questão técnica e não pela questão de ter físico, ou mesmo que um dia eu venha ter algum físico, ou eu tenha, não sei, que a pessoa considere estético, isso para mim é de menos. Porque o mais importante para mim é eu dar resultado para a pessoa que me contrata, que contrata os meus serviços. Então você tem que aliar a prática com a teoria. Não adianta você ter um físico muito bom, mas você é um cara que não estuda, é um cara prepotente, é um cara que acha que só porque funcionou em você, funciona em todo mundo. E aí você não gera resultados. Também não adianta você ser o cara que manja de toda a teoria, o cara que manja de milhares de artigos, sabe ler todos os artigos do mundo, mas não dá resultados, não tem a prática. Então você tem que conciliar, um bom profissional que concilia a prática com a teoria, que concilia esses dois,
é o melhor profissional, porque ele não está em extremos. Então essa é uma opinião. A teoria é importante, claro, eu estudo, assim como a prática é importante, claro, eu treino. Quando você tem ali os dois, você consegue ter os conceitos ideais. Então você consegue ver se aquilo que você lê funciona e se aquilo que você pratica tem relação com aquilo que você leu. Então você consegue aliar os dois. Então essa é a minha opinião sobre essa teoria versus prática, que é um debate que eu acho que nunca vai acabar na educação física, né? Eu quero trazer esse conceito para vocês, talvez para que vocês possam entender de uma maneira melhor. Mas enfim, quero agradecer que vocês que acompanharam no vídeo. Peço desculpas por estar um tempo sumido, prometo que eu não vou sumir mais. Mas agora os vídeos vão começar a ficar frequentes a partir dessa semana. Peço obrigado, que nem eu falo, deixe seu like, comente, compartilhe. E deixe sua opinião nos comentários, eu quero ver sua opinião sobre esse tema que é até polêmico, tá bom? Obrigado, galera. Valeu!